A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Quanto tempo, não é? Já estou um bom tempo sem fazer nem um vídeo. Mas que o Senhor seja louvado e glorificado. Estamos aqui novamente, não é? Eu sou a Kátia Alves, meu canal chama-se Peregrina na Terra, porque eu assim me considero. Então, que a paz do Senhor Jesus vos alcance aonde quer que vocês estejam, meus amados irmãos, independentemente se vocês estão doentes, se vocês estão desempregados, se vocês têm algum outro problema familiar ou social, whatever, não é? Que a paz do Senhor Jesus vos alcance, muita paz, muito amor, muito carinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, venho neste momento, não é? Para nós... para fazer um vídeo, não é? Com o tema de alguns problemas, algumas coisas que eu analisei e cheguei à conclusão, já vos vou dizer, não é? Então, a princípio, eu queria ler com vocês a Bíblia no livro de Tiago, apóstolo Tiago. Tiago 4:7. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tiago 4, versículo 7. Então, antes de mais, quero deixar aqui a paz do Senhor Jesus para o amado Januário. Pessoal, se vocês puderem, vão lá no canal dele, canal Espírito Santo, e vocês se inscrevam no canal dele e assistam as suas lives e vídeos que lá estão. Vão gostar imenso, é uma benção. E também vão visitar o canal do pastor Bernardo Marques, é um canal edificante e Deus vai abençoar poderosamente. Vão também ao canal do Sérgio, que é Estúdio, o canal do meu amigo Sérgio é Estúdio 17 TV. Vão lá também e vocês assistam, se inscrevam e assistam e vocês tiram vossas conclusões, porque eu gosto desses canais. E tem muitos canais. Queria deixar aqui o meu abraço, os meus cumprimentos para a Sônia França Oficial, vocês já estão a ver também, ela tem um canal, a Lucileia também, quero deixar meu abraço. Ai meu Deus, de momento nem me vem o nome de muitos, não é? Então, outros canais depois eu vou fazer. A próxima vez que eu fizer live, vou escrever o nome de todos que estão aqui também inscritos no meu canal, não é? E vou citar o nome dos seus canais. E que Deus abençoe o canal deles também. Vão lá no canal, nesses canais que eu acabei de dizer, se inscrevam e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Então vamos ler o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vos duplo ânimo, vos de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, por que eu quero fazer esta live? Esta live porque queria que vocês fizessem uma comparação, não é? No que diz respeito a pessoas que têm sonhos proféticos, ok? Sonhos em sonho ou sonhos em espírito de sentido, não é? Então, só queria deixar para as pessoas discernirem um pouquinho esse tipo de coisa. Tem pessoas que não são cristãos e têm sonhos com vinda de Jesus, sonhos com demônios e por aí vai. Não são cristãos. Então, quando as pessoas têm sonhos, essas pessoas que não são cristãos e têm esse sonho, isso significa, muitas das vezes, se for sonhos, principalmente com demônios, lutas espirituais, significa que o demônio quer mostrar nela
que ele é que manda naquele território. Não quer dizer que foi Deus que lhe mostrou. Isso significa que o demônio está querendo lhe mostrar que ele é que manda naquele território. Por isso é que aparece assim para eles fisicamente e também em sonhos. É só para vos deixar vocês perceberem esta diferença. Porque às vezes muitos falam, não, tem pessoas que não são cristãos e Deus está lhes dando sonho. Não. Pelo amor de Deus, não façam confusão dessas coisas. Não façam confusão, porque o demônio aparece em forma física e espiritual para quem ele quer. Já para os que não têm Jesus, para os descrentes, eles aparecem para mostrar que aquele território, eles é quem mandam. Só isso. Agora, aquelas pessoas que têm Jesus e têm sonhos em espírito de sentido, em sonho, ou veem coisas, demônios se materializando, significa que Deus está te mostrando, te abriu os olhos espirituais para te mostrar que você tem que orar. Quando você tem aqueles sonhos e Deus está te mostrar, significa que Deus está te mandando você orar porque está a vir batalha a sério. E às vezes não é só em sua casa, é na vida ou dos teus familiares ou de pessoas que você até nem conhece. Mas Deus te mostra para você orar, entrar em propósito, para destruir essas forças do mal que estão a tentar se chegar e destruir a vida de pessoas ou da tua família ou de vocês mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Agora, também tem, como é que eu vou dizer? Existem crentes e não crentes que reclamam que os filhos não dormem. Os filhos, por exemplo, acordam chorando o tempo todo, com medo de escuridão. Vêm demônios, vêm monstros, têm medo de tudo. Mas os pais muitas das vezes têm ignorado o que essas crianças falam. Não, os pais não devem ignorar. Porque esses demônios noturnos aparecem na vida das crianças, no quarto das crianças, para pôr medo nas crianças. Por quê? Porque os demônios só aparecem nas crianças porque os pais é que dão legalidade. Os demônios não entram na casa sem os pais darem legalidade. Quando os pais dão legalidade, os demônios entram e vão aterrorizar a vida dos seus filhos. Então, os pais têm que fazer um propósito com Deus, pedir a Deus para lhes mostrar qual é o problema, qual é a legalidade que eles abriram para o demônio entrar na casa deles e orar e correr o demônio da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Como é que se corre o demônio da sua casa? Com oração, jejum, propósito com Deus, buscar Jesus orando. E o demônio foge da tua casa. Em nome de Jesus. Visão não é algo esforçado, pessoal. Visão é para quem tem soberania de Deus ou para pessoas que têm palavra de conhecimento. Como é que um mundano que não tem soberania de Deus ou conhecimento, palavra de conhecimento vai ter visão? Só para vocês verem que essas visões que os mundanos têm tido não é de Deus. Não é de Deus. Então os cristãos parem de pensar que é Deus que está a dar visão a uma pessoa que não tem Jesus. Não é. O demônio é que tenta lhe mostrar que ele é que manda naquele território. Por isso é que ele dá visão ou aparece assim, se materializando na vida deles, não é? Então, não... E aquelas pessoas que têm visão, que Deus lhes dá visão, isso não significa que eles têm que ter visão toda hora. Quando um profeta, quando um pastor, uma pessoa em comum normal, tem visão a todo momento, então não é Deus que está lhes dando essa visão, é o demônio que está lhe enganar.
está a lhe enganar que é Deus e não é Deus. O demônio que está a lhe dar essas visões. Então, o que a pessoa deve fazer? Dobrar o joelho e pedir a Deus para queimar todo o espírito de engano que está tentando lhe enganar com visão, com coisas que não é de Deus, e Deus vai tirar. E Deus vai fazer a limpeza na vida dele, em nome de Jesus. E conforme já falei, né? Já diferenciei dos crentes, dos cristãos que têm sonho, e já diferenciei também dos não cristãos que têm sonho e visão, não é? Aleluia. Espero que vocês tenham percebido. Deus abre visão consoante a necessidade do cristão. E a pessoa tem visão e fica com medo. Então não é visão de Deus. Toda aquela pessoa que tem visão e fica com medo, não é visão de Deus, é o diabo que está tentando enganar. Tem que dobrar o joelho e repreender esse espírito do mal. Visão que Deus te dá, não põe a pessoa com medo. É impossível uma visão que Deus te dá, você ficar com medo. Não pode ser de Deus. Se você tem medo, não é de Deus. E quando Deus tenta te mostrar em visão demônios, é para levantar e orar e repreender. Por exemplo, quando há relato de pessoas que têm visão de OVNIs, por exemplo, manifestações malignas que se revelaram para essas pessoas, então são demônios territoriais que estão a demonstrar que nós aqui é que mandamos nesse território. Então essas pessoas têm que saber discernir. São lugares, por exemplo, que foram sacrificados há muito tempo, ou que houve magia negra, branca, ou foi feito, por exemplo, sacrifícios, não é? Diabólicos, não é? Então, por isso é que os demônios se materializam aí. As pessoas falam, não, eu vi OVNIs, eu vi não sei que demônio aqui, eu vi não sei que, eu vi. Então, são os demônios territoriais que tentam lhe mostrar que nós é que mandamos nesse território. Então, conforme eu já tinha falado, ataque espiritual dadas por Deus, ataque espiritual dada por Deus. Já há pessoas que lutam para ter visão. Então, quando você luta muito para ter visão, porque o que é de Deus, Deus te mostra assim rápido, você buscando, orando, jejuando, Deus começa a te abrir os olhos espirituais. Quando você luta muito, para Deus te mostrar visão, cuidado. Muitas das vezes é o demônio que vai te mostrar. Porque o que é de Deus vem assim, do nada, simplesmente, não é? Então, por exemplo, pessoas dentro da igreja que têm perturbações de demônios. Isso não quer dizer que é de Deus. É algo maligno. Isso é espírito de adivinhação. Tem muita gente dentro da igreja que tem medo, tem tido visão, mas tem medo. Dentro da igreja, lá é da igreja, é cristão, tem tido visão e tem medo. Então não é de Deus. Isso são perturbações mentais, perturbações de demônios, melhor dizer. Perturbações de demônios tentam lhe perturbar e ela pensa que é Deus que está a demonstrar visão. Não é Deus que está a lhe dar visão. Então isso é espírito de adivinhação. Tem que orar a Deus para Deus repreender. Repreende mesmo, você repreende essa obra maligna, esse mal, em nome do Senhor Jesus. Vou vos dar só um exemplo que está no livro de Atos. Vamos rápido no livro de Atos. Atos 2. Atos 2:40. Atos 2:40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E aquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no participar do pão, no partir do pão e nas orações. Gente,
Vou voltar só a ler, só nos interessa um versículo aqui. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Nós estamos a viver numa geração complicada, que muitos crentes querem colocar o mundo dentro da igreja. Eles querem viver os dois pés. Então, para não dizerem que ele caiu no mundo, eles preferem colocar o mundo dentro da igreja. Então, até os pastores, nem só os crentes, pastores, apóstolos e por aí vai. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Vamos buscar Deus em espírito e em verdade, porque Jesus vem buscar a sua igreja e está às portas. Vamos só rápido no Atos 4:34. Atos 4:34. Não haveis, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um. Pessoal, esse livro de Atos 4:34, por que eu li esse versículo 34 até 35? Porque a diferença que existe nas igrejas hoje em dia, os pastores e por aí vai, pedem oferta, dízimo, oferta, dízimo. Mas quando os crentes estão com necessidades, o que o pastor tem que fazer com aquele dinheiro? Porque aquele dinheiro tem que ficar na tesouraria, guardada, para qualquer necessidade. Para qualquer necessidade, o que vai acontecer? Tira-se daquele dinheiro, porque aquele dinheiro é para mantimento da igreja e para os irmãos. E para os irmãos que passam necessidades, como a Bíblia nos fala, é para as viúvas, é para os pobres e por aí vai. Esse dinheiro é para até os irmãos que frequentam a igreja que têm necessidade. O que o pastor vai fazer? O pastor vai ter aquele dinheiro e vai repartir de igual maneira. Ninguém pode passar necessidade. Todos que estão na igreja, ninguém tem que ter necessidade. E como é que o dinheiro na tesouraria está lá, o dinheiro está na tesouraria, mas os irmãos não têm como pagar as suas contas de casa, não têm como comer? Isso não é cristianismo de Jesus Cristo. Isso é algo diabólico. É o que nós estamos. Os pastores têm muito olho gordo no dinheiro, por isso é que os irmãos com necessidade, eles não ajudam, retêm o dinheiro para o bem, para o ego deles. Então, esse cristianismo que estamos a viver hoje não é o cristianismo de Jesus Cristo. Por isso, pessoal, abrem os vossos olhos e leem melhor a palavra de Deus, porque vocês não andam a perceber bem a palavra de Deus, ou nós não temos percebido bem a palavra de Deus. Temos que ler e reler. E quando não estamos a perceber a Bíblia, pedir direção a Deus. Deus, dê-me discernimento de espírito, porque não estou a perceber a tua palavra. E Deus dá. Quando você pede discernimento de espírito, Deus sempre dá discernimento de espírito. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos só rápido no livro de João 14. João, capítulo 14, versículo 15 a 17. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. São palavras do Senhor Jesus Cristo, não minhas. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo está em vós, como é que esses que se dizem homem de Deus estão a reter o dinheiro? E irmãos dentro da igreja passarem necessidade. E irmãos que no próprio sapato, na sola do sapato, tem um grande buraco. O sapato do irmão já está todo lascado. O irmão não tem uma camisa em condições. O irmão nem tem em casa nada para comer. Mas os que se dizem pastores, apóstolos, não têm coragem de tirar dinheiro e ajudar esses irmãos. Isso é uma hipocrisia que estamos a viver. Hipocrisia. Então, o Salmo 23 nos fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você está a viver
a verdadeira doutrina, quando você bebe a palavra de Deus, quando você anda nos caminhos de Jesus, o Salmo 23 se cumprirá na tua vida. Não tem como, por mais que você não tenha trabalho, por mais que você está a passar tribulações, porque todos vamos passar tribulação. Mesmo você andando nos caminhos de Deus, vais passar por tribulação, meus irmãos. Não pensam que é paz. Não é paz. Jesus não veio trazer paz. Jesus veio trazer arma, espada, para lutarmos contra as forças malignas. Então, quando você está a andar em Cristo Jesus, em sinceridade, em verdade, o Salmo 23 vai fazer se sentir em sua vida, em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Então, de momento, vou parar esta live para não ficar muito vasta e já volto para fazer um outro vídeo de um outro tema. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.